Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso quarto bimestre, a nossa aula de número 1, e vamos concluir alguns tópicos de óptica geométrica, tá? Hoje a gente vai falar sobre refração. O que é a refração? Tá? Refração nada mais é do que a passagem da luz de um meio material para outro, tá? Por exemplo, a luz passando aqui do ar para água. Então aqui eu tenho um meio material e aqui eu tenho um outro meio material. Então a luz, quando ela passa desse meio material para esse outro meio material, ela sofre uma mudança na sua velocidade de propagação. Então a gente diz que a luz, quando sai do ar para a água, quando ela muda, né, do ar para a água, ela sofreu uma refração, tá certo? Então a luz é a mudança, né, a passagem do meio para o outro, consequentemente alteração da velocidade de propagação da mesma, tá? A velocidade da luz, ela é aproximadamente essa criança aqui, ó. A velocidade da luz no vácuo, tá? A gente chama de c, velocidade da luz no vácuo. A gente chama de c minúsculo. Corresponde a 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta, né? Que 5 quilômetros por segundo. Então, isso quer dizer que quando a luz ela passa de um meio para outro, ela sofre alteração nesse aqui. Como é o vácuo, né? Aqui a gente está considerando o vácuo ele é praticamente a luz praticamente não sofre interferência do meio porque não tem nada. O vácuo é a eliminação de partículas, né, de elementos que possam interagir com a luz. Já a luz, quando entra na água, ela interage com moléculas e, consequentemente, isso aqui vai diminuir, tá certo? E aí a refração ela tem suas leis, né, que a gente precisa falar primeiramente e depois explicar as suas consequências, né? Qual é a primeira lei da refração? A primeira lei ela diz o seguinte: toda vez que tem uma refração, tem um raio que vem do meio, por exemplo aqui o ar, e esse raio ele incide nessa interface aqui, nessa separação. Se aqui embaixo é água, por exemplo, existe uma superfície aqui que separa o ar da água, né? E aí esse raio que incide a gente chama de raio incidente. Ele incide nessa superfície e nesse ponto de incidência tem uma reta perpendicular, tá aqui a 90 graus, uma reta perpendicular chamada de reta normal. É uma reta de referência, assim como a gente estudou lá na reflexão. A gente estudou essa reta de referência também. Ela, você não visualiza, você simplesmente utiliza como referência, né? Para ser perpendicular aqui à superfície. E aí esse raio, quando incide, passa de um meio para o outro, ele sofre uma refração. Então esse raio aqui a gente chama de raio refratado. Tá certo? Então aqui a velocidade da luz aqui diminui, porque aqui é um meio menos denso, aqui é um meio mais denso, tá? E a densidade vai influenciar no índice de refração no meio, tá bom? Então, o que é que diz a primeira lei? O raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares. Ou seja, eles estão no mesmo plano. Esse raio, essa reta normal, esse raio refratado, todos eles estão nesse plano cinza aqui, ó.
esse plano cinza que pega toda essa superfície, tá? Isso quer dizer que se o raio incidir aqui, ele vai refratar aqui e a reta normal vai servir de referência. Ele não, olhando de cima, por exemplo, isso evita que o raio ele sofra uma refração assim, né? Ao invés de vir para cá, ele vem, né? Toma um caminho aleatório. Não, ele toma um caminho coplanar a o raio de incidência, tá certo? Essa é a primeira lei da refração, ok? A segunda lei da refração é a lei de Snell, a lei de Snell-Descartes, tá? Não vai dar tempo de explicar de onde é que vem essa equação, mas ela é fácil de deduzir. O que é que diz a lei de Snell? Esse Nzinho é o índice de refração. N é o índice de refração. O que é que diz a lei de Snell? Diz o seguinte. Vamos dizer que aqui é o meio 1, né, que a gente estava usando o A como referência. Então eu tenho o índice do meio 1 vezes o seno desse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência. Não tem o raio de incidência, né? Então vai ser o ângulo entre o raio incidente, vai ser o ângulo entre o raio incidente e a nossa reta de referência, reta normal. Tem que ter cuidado para não pegar esse ângulo aqui. Isso aqui não nos interessa. A gente interessa esse ângulo aqui. Se numa questão tiver dado esse ângulo aqui, ó, lembre-se de pegar o complementar, né? O complementar 90 graus. Então, se aqui, por exemplo, for 30, se aqui for 30, travou aqui. Se aqui for 30, não vou usar o 30, vou usar o 60, porque é o complementar 90 graus, tá bom? Então, o ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, tá aqui, ó. É o ângulo de incidência. Então, índice do meio 1, ângulo do meio 1. Tá? Então, o índice de refração vezes o seno do ângulo de incidência vai ser igual ao índice do meio 2, que é o N2, vezes o seno do raio refratado, que é esse ângulo aqui entre o raio refratado e a nossa reta normal. Tá? Então, é uma equação bem simples, bem objetiva também. Tá? A gente daqui a pouco vai ver as consequências da lei de Snell. Ok? Índice de refração absoluto. Ou seja, o índice de refração em si. Como é que a gente calcula o índice de refração absoluto? Vai calcular baseado na velocidade da luz no vácuo. Tá? Isso aqui é a velocidade da luz no vácuo. E aqui é a velocidade da luz no meio material. Por exemplo, velocidade da luz na água. A água não é vácuo, né? Então, velocidade da luz na água. Então, o índice de refração vai ser a medida entre a velocidade da luz no vácuo, que é a maior, né? A gente viu lá, aproximadamente 3 vezes 10 a quinta quilômetro. Vem cá. Quilômetro por segundo, tá? Uma velocidade extremamente alta, é a maior velocidade da natureza, né? Diga-se de passagem. A gente vai estudar em relatividade os efeitos dessa velocidade tão alta. E aqui a velocidade no meio,
que é menor que isso aqui. Por exemplo, pode ser 2 vezes 10 à quinta, 1,8 vezes 10 à quinta. Tá bom? Então, o índice de refração absoluto é a relação entre as velocidades da luz no vácuo, que é a maior, e no meio, que é menor. Então, se eu tenho um valor maior dividido por um valor menor, esse n ele adquire como menor valor 1, que é o índice de refração no vácuo. É como se eu tivesse C sobre C, né, que vai dar 1. E o restante vai ser sempre maior do que 1. Né? Por exemplo, velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz na água. Então, vai ser maior do que 1. Né? 1,2, 1,4 e assim por diante. Tá bom? Alguns exemplos, né? Velocidade da luz na água 1,33, álcool etílico, acetona, querosene, né? Então são alguns exemplos de índice de refração, como eu falei, sempre maiores do que 1. A gente vai adotar muito o índice de refração do ar, aproximadamente 1. Não é 1, tá? Vai depender da densidade, vai depender da temperatura em si. Enfim. Mas a gente, para efeito de vestibular, efeito de resolução de questões, ele vai adotar o índice de refração do ar aproximadamente igual a 1, sem ter muito problema, tá bom? Índice de refração relativo. O índice de refração relativo já é uma razão entre dois índices de refração. Por exemplo, índice de refração 2,1. Na verdade, isso aqui é o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Ou seja, é o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Né? Como a gente viu agora há pouco, o índice de refração absoluto é C sobre V. Então, se a gente colocar C sobre V, né? Colocar aqui o C sobre V e C sobre V, cortando o Czinho, a gente vai ficar com V1 sobre V2, que é a velocidade do meio 1 sobre a velocidade do meio 2. Então, o índice de refração relativo, por exemplo, o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1, vai ser o índice de refração do meio 2 dividido pelo índice de refração do meio 1. Ou, se preferir, a velocidade do meio 1 em relação ao meio 2. Olha aqui, inversamente proporcional. Tá? Inversamente proporcional. Que índice de refração do 2 em relação ao 1, velocidade do 1 em relação ao 2. Ou pode obter a partir da lei de Snell. Isso aqui é a lei de Snell. Né? O seno do ângulo de incidência, né? Ângulo de incidência, e aqui o ângulo de refração. Isso supondo que o raio está vindo do meio 1 para o meio 2. Né? Então está aqui. Algumas observações são importantes. Né? Vamos chamar atenção para algumas coisas. Primeiro, a refração ela pode ser acompanhada ou não de um desvio na trajetória da luz. Alguns livros colocam a refração como desvio da luz. Não é verdade. A refração é a mudança da luz de um meio material para outro meio material, ocasionando a mudança na velocidade. Pode sofrer desvio ou não pode. Por exemplo, esse raio aqui, ó, ele não sofreu desvio. Ele não sofreu. Ele incide perpendicular.
tá? Mas sofreu refração? Sofreu sim. Quando muda aqui de um meio para outro, vai mudar o quê? Eu tenho a velocidade do meio 1, aqui a velocidade do meio 2. Sofreu refração sim, tá? Então, pode sofrer desvio ou não pode. Aí, nessa questão de sofrer o desvio, eu posso ter, ó, por exemplo, suponha que aqui seja o ar e aqui seja a água. O índice de refração da água é maior do que o índice de refração do ar. Então a gente diz que esse meio aqui, ele é mais refringente. O meio mais refringente é o meio que tem índice de refração maior, tá? Então, por exemplo, a luz, ao passar de um meio menos refringente, esse meio menos refringente aqui é o nosso ar, como exemplo aqui. Então, quando a luz passa do meio menos refringente para um mais refringente, que é a água é mais refringente. Então, se essa reta estiver formando um ângulo I, né, um ângulo de incidência, esse raio de luz ele se aproxima da reta normal, essa reta normal aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse raio ele ia passar direto aqui, ó, sofreu refração, se aproximando da reta normal. Então a luz, quando ela passa do meio menos para o mais, o raio se aproxima da normal. Quando a luz passa do meio meio mais refringente para um menos refringente, por exemplo, se aqui fosse um óleo, e aqui fosse água. Então esse meio aqui é mais, esse meio aqui é mais, esse aqui é menos. Então o raio de luz que ia passar direto aqui, ó, sofreu refração, e aí por estar passando de um meio mais refringente, né, para um menos refringente, o raio se afasta da normal. É o contrário do que a gente viu no slide anterior, tá? Isso é uma consequência da lei de Snell. N1 seno de I igual a N2 seno de R. Se esse cara aqui é menor, esse ângulo aqui tem que ser maior. Se esse cara aqui é maior, esse ângulo aqui tem que ser menor, para balancear essa igualdade aqui, tá? Então o índice menor, que é aqui, ó, a água em relação ao óleo, índice menor, ângulo maior. Índice maior, ângulo menor. Tá bom? Então na próxima aula a gente vai falar sobre ângulo limite. Tá ok?